adoração, na opinião dos cristãos da atualidade, está no centro de uma vida saudável com Deus. Para que você tenha essa vida saudável, você precisa ter uma vida de adoração. Apesar de haver diferentes grupos de cristãos em nosso mundo, há uma concordância em geral. Não há como ser cristão sem adorar a Deus. Você pode dizer isso comigo? Não há como ser cristão sem adorar a Deus. Uma coisa muito difícil, porém, é se obter um acordo do que é adoração. Quer ver? Converse com seu irmão que está aí do lado. Pergunte a ele, o que é adoração? Talvez você tenha escutado aí, dizer que adoração é louvar a Deus, é cantar alegremente ao Senhor. Talvez você tenha escutado aí que adoração é prestar um culto como esse que a gente está fazendo aqui ao Senhor. Ou talvez você também escutou por aí que adoração é ter momentos íntimos com Deus. A grande verdade é que a maioria de nós não tem uma resposta muito precisa ao definir o que é adoração, porque cada um tem o seu julgamento, cada um tem a sua opinião. Na maior parte das vezes, no entanto, a gente se pega falando dos modos de adoração. Não do que é adoração de fato, mas dos modos, das formas de adorar, que a gente pode adorar a Deus. Então, por vezes, por conta dessa diferença de forma, de formato de adorar, a gente às vezes vê uma confusão, umas tretas por aí na internet, não é verdade? E às vezes até a gente se mete nessas tretas, hein? Porque não pense que a gente não está passando os Reels do Instagram e vendo o nome de vocês lá, viu, minha gente? Ó, tá vendo? Pois é, mas às vezes a gente se mete nessas tretas aí para tentar definir o que é adoração, mas a gente está focando, de fato, no formato da adoração. Então, a partir dessa ideia, desse conceito confuso entre o que é adoração e como ela deveria ser, a gente começa a criar alguns parâmetros, a gente começa a criar alguns padrões. E aí a gente começa a julgar os irmãos e a gente começa a julgar a casa de Deus, as casas de Deus, para saber se aquele irmão ou se aquela casa, de fato, sabe adorar a Deus. Não é? Você não já pegou? Você mesmo pensando sobre isso? Andando num lugar e dizendo assim, isso daqui, ó, não, isso daqui está mais fria do que uma lápide. Esse povo aqui não adora não, hein? Já se pegou pensando isso? Ou então você entra no lugar e diz assim, menino, que lugar avivado, fogo puro, irmão, não para de gritar. É glória, 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 aleluia, aleluia. É o povo pulando, é o povo gritando. Gente, eu fui para um lugar tão interessante. Mês passado eu tive uma experiência. Eu fui para um lugar muito interessante, que a igreja tinha várias formas de colocar os bancos. Vocês estão aqui, ó, num sentido só, voltados para o púlpito. Só que onde eu fui não era assim não, gente. Tinha bancos assim, voltados para o púlpito, tinha banco do lado, banco virado na vertical, banco de toda posição. Então, e era uma igreja que o povo amava falar e falar alto. Agora, você imagina, eu estava no meio do tiroteio ali, ó, gente, do fogo da glória de todo mundo. Era glória de um lado, aleluia do outro. E era grito, e muito louvor, muita adoração. E eu disse, Jesus, realmente aqui eu tenho que dizer, esse povo é fogo puro, viu? Então, a gente às vezes tende a fazer esse julgamento dos lugares ou das pessoas de acordo com o formato que a gente está vendo, não é verdade? E a gente segue com esse conceito criado em nossa cabeça, estabelecendo padrões e preconceitos. O grande problema é esse. Mas isso não é algo somente do nosso tempo. Ele existia desde a antiguidade. Essa treta entre adoração, que é adoração, como adorar, por que adorar, formato de adorar, é desde o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, os judeus viviam em pé de guerra quanto à questão adoração. Eles brigavam quanto ao local da adoração, gente. Não sei se você já leu sobre isso. Existiam 2 lugares muito concorridos que gerou debates. E um estava localizado no Monte Gerizim, na região de Samaria,
e outro estava localizado em Jerusalém, e era o Templo de Salomão. Templo construído por Salomão. Essa divisão surgiu após a separação do reino de Israel em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. Então, os samaritanos que habitavam no reino do norte construíram um templo nesse monte, o Monte Gerizim, e acreditavam que lá era o lugar onde eles deveriam ir para adorar a Deus. Enquanto que o povo que estava lá no sul achava que o único local de adorar era no templo construído por Salomão. E nisso começou a se desenvolver uma tensão religiosa de dois grupos. E esse conflito sobre o local de adoração é mencionado, inclusive, no Novo Testamento, com o diálogo tão conhecido de Jesus com a mulher samaritana, lá em João 4, de 20 a 24, quando diz assim: nossos antepassados adoravam nesse monte, a mulher falando com Jesus. E diz assim: mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o local onde se deve adorar. E Jesus declarou para essa mulher: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte e nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito. Jesus estava dizendo: não é no monte, não é no templo, mas é aqui. Você pode botar a mão no seu coração? Você pode dizer assim: Jesus, me ajuda a te adorar em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Vamos reconhecer Ele, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia! Jesus estava dizendo ali que não tem a ver com o lugar, e sim com a sua postura. Diga aí para o seu irmão que está do lado: tem a ver com a sua postura. Se por um acaso alguns de nós, por exemplo, meus irmãos, fôssemos em duas igrejas do Novo Testamento, duas igrejas primitivas, nós iríamos ver a grande diferença da adoração dessas igrejas. A gente ia ver também a grande falta de compreensão do que é adoração de fato. Então, a gente não está sozinho, porque isso sempre foi uma questão entre os crentes, desde sempre. Se fôssemos, por exemplo, na igreja de Coríntios, quem já leu o livro de Coríntios, 1 e 2 Coríntios, levanta a mão.
Se a gente fosse naquela igreja, dar uma visitinha lá, a gente ia ver o fogo cair naquela igreja. A gente ia ver manifestação de poder e glória, mas a gente ia ver uma igreja maculada em caráter. A gente ia ver uma igreja cheia de questões do mundo de hoje. Uma igreja que enfrentava imoralidade entre os irmãos, uma igreja que enfrentava prostituição, adultério, traições, idolatrias, brigas sérias entre irmãos, tietagem. Fique pensando que é só coisa de hoje, não, viu? Eita, pastor fulano vai estar lá, eu vou. Vou tirar foto com ele? Não, tinha tietagem lá também. Ei, eu sou de Paulo e tu é de quem? Eu sou de Apolo. Oxe, não, menina, eu sou de Cristo. Vocês perderam tudinho, porque eu sou do maior. Era assim lá também, gente. A acepção de pessoas. Os mais ricos sentavam em lugar especial e os mais pobres, coitados, não tinham nem lugar. Mas era uma igreja cheia de fervor. Já pensou? Mas se a gente fosse visitar uma igreja, a igreja de Bereia, por exemplo, muitos diriam que a igreja era um bloco de gelo. Ia dizer, rapaz, ali é... Eita, eu ia falar um nome ruim. Ó. Não, Nilmar está dizendo, não diga não. Todo mundo já sabe o que eu ia falar. Não, era um bloco de gelo, parecia um sorvete, gente. Não é? Parecia um sorvete. Mas, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Era uma igreja que conhecia a palavra. Porque tudo que era pregado era checado nos ensinamentos. O povo checava se estava de acordo com os ensinamentos. Então, sempre existiu adorações, igrejas que adoram de formas diferentes. Isso nos mostra que a adoração é muito mais do que esses conceitos que a gente tem carregado no nosso coração. Nos mostra também a importância de adorar a Deus corretamente. Porque vocês viram aqui o contraste que eu fiz de duas igrejas. Mas o que é que adiantava ter tanto fervor e pouca integridade e caráter? O que é que adiantava também você, sabe, ser tão calmo, mas também não ter Deus no coração? O que é que mais valia? Você ser mais calmo e ter muito Deus no seu coração? Ou você sair que nem uma pipoca por aí pulando e não ter nada de Deus no seu coração? Pois é, a gente precisa entender a importância de adorar a Deus da forma correta, entendendo o conceito de adoração corretamente, enxergando como Deus enxerga a adoração. Meus irmãos, Deus não precisa da sua adoração e da minha. Amém? Ele não precisa, mas Ele nos permite adorar Ele. Por quê? Para quê? O que é que a adoração constrói em nós? Fala aí com o seu irmão que está do lado. O que é que a adoração constrói em nós? Para que adorar? Por que adorar? Alguns estudiosos, eles afirmam que para a gente entender a adoração, o que é de fato adoração, a gente precisa ler várias passagens da Bíblia para achar e entender e estabelecer um padrão. Eu concordo, porém eu não tenho a mínima intenção de esgotar todos os versículos que falam sobre adoração e nem teríamos tempo. Então nós vamos pegar só algumas passagens, né, algumas coisas aqui como exemplo. E eu quero pegar aqui Êxodo 4, de 30 a 31. Se a mídia puder jogar aí, Êxodo 4, de 30 a 31. E se você quiser abrir a sua Bíblia, também pode. Êxodo 4, de 30 a 31. Todo mundo achou? Diz amém? E Arão falou... Acho que eu estou na NVT. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés. E fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo o quê, gente? Creu. E ouviram o que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e que vira a sua aflição. Então o povo se inclinou e o quê? Adorou. Eles adoraram. Meus irmãos, aqui em Êxodo, Deus se revelou ao povo de Israel no Egito através
da manifestação da sua presença e o povo adorou. Outra passagem que nos mostra um momento de adoração intensa, ou um momento de adoração, foi lá em Lucas, no livro de Lucas, no capítulo 5 e no versículo 8. Lucas, capítulo 5, verso 8. E a palavra diz assim: quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de quem? De Jesus. E disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem. Quando diz que Pedro se prostrou diante do Senhor, isso significa que ele adorou. Quando Jesus chega para os discípulos e manda, isso daqui aconteceu, foi quando Jesus chegou para os discípulos, essa circunstância de Pedro, e eles tinham remado e navegado e tentado pescar a noite toda e não conseguiram. E aí Jesus diz assim: olha, joga a rede do outro lado. E aí ele joga. E quando joga, a rede vem lotada de peixe. E aí ele se admira com o poder de Deus, de Jesus. E se admirando, ele se prostra nos pés e ele diz assim: olha, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Ver o grande poder de Deus fez Simão Pedro adorar Jesus. Veja lá em Lucas 5, no verso 12, quando diz assim: estando Jesus em uma das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, pode me purificar. Quando o leproso viu Jesus, certamente ele já havia ouvido falar da fama do mestre. E ele viu que não tinha outra reação senão adorar aquele Deus que estava em forma de homem, andando por entre a terra, por entre os homens. Com essas 3 passagens que eu selecionei, eu quero lançar aqui um conceito para a gente sobre o que é adoração. A gente pode entender através dessas passagens que quando Deus se revela através da sua palavra, quando Deus se revela através da sua presença, quando Deus se revela através dos seus feitos, a adoração é inevitável. Diga comigo, quando Deus se revela, a adoração é inevitável. Para enriquecer o nosso entendimento, eu quero trazer aqui essa palavra adoração em inglês, que eu achei muito interessante. A palavra de adoração em inglês é worship. Vamos fazer vocês falarem um pouquinho inglês? Vamos lá. Olha, tem gente dizendo assim: oxe, eu vou conseguir? Vai conseguir, vamos embora. Todo mundo brincando um pouquinho de fazer aquele som esquisito lá da roça. Or. Agora a gente vai fazer a segunda parte da palavra. Ship. Worship. Olha para aí, tá vendo, professor? Então, de parabéns. A palavra worship é adoração. A palavra worship é uma junção, na verdade, de 2 palavras. A palavra worth mais o pedacinho ship. O que é que significa isso, Shirley? A palavra worth significa valor. E a palavra ship entende-se como coisa. Então, essa palavra worship era usada em sua origem no ano que data mais ou menos aí de 1300. E ela significava uma coisa que tinha valor. Algo que tinha honra. Você já viu? Vê que coisa legal? E aí começou-se a usar isso voltado para o Senhor. Então, começou-se a se referir a Deus como um Deus de honra. Um Deus de valor. Um Deus que valia a pena você prestar uma honra, né? Dar uma honra ou prestar reverência. No Novo Testamento, a palavra em grego comumente relacionada à adoração é proskuneo, que sendo destrinchada significa
estar em direção a algo ou a alguém e beijar como o cachorro beija. Danou-se, Chile. Só essa palavra significa isso tudinho. Pois é, é o entendimento da palavra. É como se eu e você pudesse estar diante de algo ou alguém e a gente se abaixasse como um cachorro e a gente lambesse os pés. Você já, quem tem cachorro aqui em casa? Na casa. Levanta a mão aí. Gato. Olha aí. Você já teve certamente a experiência de você chegar e o seu animal ir direto para você e, quem sabe, lambeu sua mão ou seus pés. Não é verdade? Já teve essa experiência? É mais ou menos isso. A ideia e a imagem era essa. Era esse o posicionamento dos gregos quando usavam essa palavra proskunel em relação aos seus deuses. Os gregos tinham inúmeros deuses. E eles usavam essa palavra para mencionar a adoração que eles prestavam aos deuses deles, mostrando total submissão e reverência. Em resumo, então, se a gente for desenvolver um raciocíniozinho lógico aqui, adoração significa uma reverência, uma honra a quem merece ser reverenciado. Adoração é uma reverência, uma honra a quem merece ser reverenciado. Então aí eu parei e pensei, adoração então é a nossa resposta à revelação de quem Deus é e daquilo que Ele faz na nossa vida. Diga aí para o seu irmão que está do lado. Adoração é a sua resposta à revelação de quem Deus é e do que Ele faz para você. Meu irmão, se Deus merece ser reverenciado, a sua adoração precisa ser de todo o coração. Você não pode chegar aqui na igreja prestando uma adoração meia boca, não. Você não pode chegar aqui na igreja pensando nos seus problemas de casa, não. Você não pode chegar aqui na igreja olhando para a roupa que está no irmão aí do lado, não. E dizendo assim, meu Jesus, viu? Está precisando de um sei o que, stylish. Não, você não pode. Adoração é a sua resposta a quem Deus é na sua vida e ao que Ele fez. A sua adoração é um momento de honra que você faz a Deus que você julga ser justo reverenciar. Como é que você pode estar dividindo a sua adoração? Tem aquela música, né? Não vou dividir minha adoração, exclusivo é o quê? O meu coração, vivo só para ti. Aleluia. Quando a gente entrar nessa casa, quando a gente entrar diante da presença de Deus, todas as outras coisas que tomam a nossa atenção têm que existir, a começar pelo nosso celular. Amém ou não amém? Amém. A gente tem que adorar a Deus como Ele merece ser adorado. Adoração é a sua resposta. Então não adianta você dizer assim, Deus entende. Ué, Ele entende mesmo. Ele entende que você não está adorando. Não, Ele entende. Não, Ele entende que você não está adorando. Então, tendo esse conceito sobre adoração em mente, eu quero, junto a vocês, meus irmãos, aprender 3 aspectos sobre a adoração com uma história revelada lá no livro de Mateus, no capítulo 2, do versículo 1 a 12. Abra aí a sua Bíblia em Mateus, por favor, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. Eu acho que foi NVT.
Amém? Mateus 2. Ah, tu está procurando o capítulo, né, Mandinha? Desculpa. Mateus 2, a partir do capítulo 1. A partir do versículo 1, perdão. É isso aí. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram aonde, gente? E perguntaram: onde está o recém-nascido do rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes, os sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que essa estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Ó, peraí, que pecinha. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinha visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava quem? O menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Eu quero começar aqui com vocês fazendo uma pergunta. Vocês sabem por que esses homens eram chamados de magos? Será que eles eram bruxos? Os 3 reis magos foram chamados de magos porque essa palavra veio do grego magoi. Na cultura do tempo de Jesus, o termo mago se referia a pessoas sábias, estudiosas de ciência, como astronomia, bem como de práticas religiosas. Esses homens provavelmente vinham da Pérsia ou da Babilônia, regiões onde as tradições de observação dos astros e buscas por sinais celestiais eram muito respeitadas. Os magos veem uma estrela no céu que interpretam como um sinal. E esse sinal foi capaz de fazer eles peregrinar de terras distantes até Jerusalém. Sim, porque o sinal que os movia era algo extraordinário. Você já pensou? Uma estrela guiando você na potência que deveria estar. Eles viram a estrela no Oriente e reconheceram que havia nascido um rei. Ai, meu Deus, tinha nascido um rei, mas não era um rei qualquer. Era o rei dos judeus. Era o nosso rei. Era o rei Jesus. Era o rei que ia mudar a história, que mudou a história. Era o rei que valia a pena sair de onde eles estivessem para seguir a estrela e ver esse rei. Eles não eram judeus. Os 3 reis magos não eram judeus. Eles não faziam parte do povo escolhido de Deus. Já pensou? Já parou para pensar nisso? Eles não eram israelitas. Eles não tinham sido escolhidos. Mesmo assim, eles reconheceram a grandeza do rei dos judeus. A grande pergunta que fica é: você tem reconhecido, meu irmão, a grandeza do rei dos judeus? Não adianta ser só com palavras, não. Palavras não compram adoração. Palavras são palavras. Aliás, Jesus fala isso lá em 1 Coríntios, porque havendo profecias sobre qualquer coisa, havendo palavras sobre qualquer coisa, elas vão passar.
Ah, eles não eram judeus, eles não faziam parte do povo de Deus, mas mesmo assim eles reconheceram a grandeza de Jesus. E esse é o primeiro aspecto sobre uma verdadeira adoração que a gente precisa aprender. A verdadeira adoração começa com o reconhecimento de quem Deus é. Você pode dizer comigo? A verdadeira adoração começa com o reconhecimento de quem Deus é. Os magos não foram até o rei dos judeus, até Jesus, apenas porque ele era um bebê especial. Eles foram porque ele era um rei. O Salvador prometido, o rei falado nas Escrituras, o rei falado em documentos antigos que eles estavam estudando, e eles viram valor nisso. Hoje, meus irmãos, Deus está nos chamando para esse mesmo tipo de reconhecimento. Quantas vezes nos aproximamos de Deus sem ter consciência de quem Ele realmente é? Diga para o seu irmão, hoje Deus está te chamando para reconhecer de fato o valor do rei. Quando não temos consciência com quem estamos nos relacionando, nós não conseguimos prestar a devida atenção ou reverência. Já notou isso? Você já viu aqueles testes sociais? Teste social é horrível, minha gente. Eu choro, rio, faço qualquer coisa ali, porque eu fico com o coração na boca. Já viu o teste social de uma pessoa muito importante se disfarçando de mendigo? Já viu? E aí a pessoa julga que aquela outra ali que está diante de você não tem importância nenhuma, não dá importância, de repente, quando descobre, eita, eu nem percebi. Não é? Quando a gente não tem consciência com quem a gente está se relacionando, a gente não consegue prestar a devida atenção ou reverência. Então, talvez, se você está dentro da casa de Deus, está o tempo todo desatento, você talvez não tenha consciência com quem você está se relacionando. Diga aí para o seu irmão, cuidado, irmão. De vez em quando vai sair uma lapadinha. Se você está na casa de Deus, e a não ser que você tenha algum tipo de questão, né, na sua atenção, porque a gente tem isso também, a gente tem que saber incluir, saber entender, não é acolher. Se você não tem nenhum tipo de transtorno na sua atenção, e você não consegue, talvez a gente não esteja com o real valor de quem Deus é. Ele não é apenas alguém que nos abençoa. Deus não é apenas aquele que nos dá bênçãos ou presentes. Ele não é apenas aquela pessoa que responde às nossas orações. Deixa eu dizer para você, Deus é o Rei do universo. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é aquele que nos amou ainda quando éramos apenas um pensamento na sua mente. Ele é aquele que amou você quando você estava em trevas. Quando você era não amável. Você já tentou, meu irmão, amar alguém em trevas? Levante aí a sua mãozinha santa e abençoada. Se você já tentou amar alguém em trevas. Alguém trevótico mesmo assim. Ó, ninguém levantou a mão. Tá vendo, pastor? Porque é difícil. Quem é que quer amar alguém em trevas? Diga aí, pelo amor de Jesus. Somente Deus. Pois ele amou a você e a mim quando nós estávamos em trevas. Você já parou para pensar, meu irmão, que simplesmente, humanamente, não dá para amar quem não é amável? Somente Deus, um Deus de amor, como nosso Deus, poderia fazer essa tarefa tão árdua. A Bíblia diz que quando você estava em trevas, Deus te amou e te chamou. Não, se você estiver aqui dentro desse templo, achando que foi você que achou e descobriu Jesus, que achou Deus e olhou e disse assim, eu quero esse Deus, você está enganado.
você precisa ler a Bíblia. A Bíblia conta que Deus amou você primeiro. Tem até uma musiquinha de criança que diz isso, né? Ele me amou. Ele me amou primeiro e eu amarei para sempre. Não é? Foi Ele que nos amou primeiro. Você não escolheu, você não aceitou Jesus, você se rendeu ao chamado de Jesus. Os reis magos, eles pareciam saber de um conceito sobre esse rei dos judeus que muitos ainda hoje não sabem. Eles olharam as estrelas, o feito das mãos de Deus, e se admiraram por ver que o autor e criador dos objetos de estudo desses reis se reduziu à forma humana e veio para a terra. Você já parou para pensar nisso? Você já tentou abrir mão do seu status social? Você já tentou parar e pensar assim: eu não vou mais usar, não, essa roupa de marca aqui, não vou botar mais esse tênis, não quero mais esse iPhone, não quero mais usar esse óculos que tem um nome Versace aqui do lado, quero nada disso, eu vou ver um voto de pobreza. Você já conheceu alguém que fez isso? Eu já conheci, pela razão errada, mas eu já conheci, eu e Nilmar. A gente estudou com um professor que era dose de leão, era voto de pobreza só não, era voto de pobreza e limpeza também. Era lá na faculdade que a gente fazia. Pelo motivo errado. Mas quem de nós é capaz de abrir a mínima posição social que conquistou? Porque a gente tem essa mania de ficar achando que foi a gente que conquistou, não é? Não é? Diga aí para o seu irmão, doce engano. Quem conquistou para você foi Jesus. E concedeu de você viver nessa posição. Não é lindo isso? De se entender? Então, ninguém consegue abrir mão, mas aqueles reis magos olharam e viram, como pode? O Criador das nossas estrelas, das estrelas que a gente estuda, de tudo que nos guia, está aqui. Ele se reduziu ao pó humano para vir na terra e habitar entre os homens. Meu irmão, Deus habitou entre os homens porque Ele ama você e a mim. A nossa adoração precisa refletir essa verdade. A nossa adoração, quando a sua adoração é meia boca, reflete uma verdade de um Deus que não vale a pena adorar com inteireza. Já parou para pensar nisso? Que a forma que você adora a Deus fala do Deus que você acredita seguir. Não diz quem Ele é. Porque eu e você não podemos dizer quem Deus é. Ele não precisa da nossa definição. Mas fala do valor que nós damos a esse Deus. Então, a nossa adoração, ela precisa refletir essa verdade. A sua adoração, meu irmão, tem refletido essa verdade? Pare e pense. A sua adoração tem refletido essa verdade? Ou tem sido uma adoração, uma reverência barata, com uma atenção que você presta a alguém que você nem se importa muito? Sabe aquela pessoa que fica o tempo todo falando com você, e você, sim, mais ou menos assim. Sabe? Não. A sua adoração deve refletir quem Deus é para você e o que Ele faz. Com totalidade, com inteireza. É assim que a gente deve adorar a Deus. O segundo aspecto que a gente consegue entender nessa história dos 3 reis magos sobre adoração é que a verdadeira adoração envolve sacrifício. A verdadeira, você pode repetir comigo? A verdadeira adoração envolve... Nós temos vivido muito tempo com esse conceito moderno de igreja, em que se entende que para adorar a Deus você não precisa de nada. Somente de você aparecer. Não precisa nem da sua atenção, porque você pode dividir a sua atenção no celular, não é? Pode dividir a sua atenção com uma conversinha ali, e você pode dividir a sua atenção em qualquer coisa. Então, esse conceito novo de igreja, né? Por que eu digo conceito novo de igreja? Porque, minha gente, se fosse antigamente...
Eu estou rindo aqui porque eu me lembrei da história que às vezes Nilmar contava, que ele tinha problema de ficar sentado no banco da igreja. Não era sogra? Ela rindo. E o pai dele deu um jeito dele aprender a ficar sentado, prestando atenção e reverência ao Senhor. Não que a gente esteja aqui dizendo que isso é o certo ou errado, mas o que eu estou dizendo é que hoje a gente tem uma modernidade tão grande, não é? Uma flexibilidade tão grande, que a gente entende que para adorar a Deus, muitas vezes a gente vem para a casa de Deus e pensa, não preciso de nada. E essa ideia deve certamente ter partido da mesa de preparação do Satanás, que estava tentando fazer você e eu não adorar a Deus devidamente. Porque para adorar a Deus, sim, a gente precisa de muita coisa. Diga aí para o seu irmão que está do lado, para adorar a Deus, você precisa, no mínimo, da sua atenção. Essa ideia se infiltrou dentro das igrejas na mente dos crentes. Em nenhum local do Novo Testamento, nem do Antigo Testamento, tinha esse conceito de que para você adorar a Deus, você não precisa de nada. Precisa sim. A ideia de que você não precisa de nada a oferecer a Deus, somente, sei lá, a sua presença ali, a sua ilustre presença, implica numa mentalidade descompromissada e sem a devida gratidão. Porque ela infere de que Deus não quer e nem espera nada de nós, quando isso não é verdade. Deus, a nos receber como filhos, Ele não impôs condições, Ele estava de braços abertos e disse, venha como você está. Mas ao nos adotar como filhos, Ele já não mais nos deixa continuar como nós estamos. Sim ou não, igreja? Então, isso significa que Ele quer algo de nós. Ele quer que a gente se esforce para obedecer. E a obediência a Ele nos transforma de dia em dia, de glória em glória. A obediência a Ele envolve 3 áreas da nossa vida: a física, a emocional e a espiritual. Em cada uma dessas áreas, Deus espera de nós um sacrifício a ser feito. Você sabia disso? Ah, não, eu nasci assim. Deus sabe. Adoro arrumar uma confusãozinha. Deus me conhece, irmão. Sabe, adoro brigar ali, ó. Se pisar no meu calo, já sabe. Vou vir com 3 pedras. Mas Deus me ama mesmo assim. Diga aí para o seu irmão que está do lado. Você está muito enganado. Deus ama você, querido, mas Ele não ama o seu comportamento que não está de acordo com a palavra dEle. Eita, que notícia massa. Olha, Deus não gosta desse comportamento, não. Ele pede que você mude. Tá certo? Ele não quer você assim, ele não quer um filho rebelde, não. Ele quer um filho obediente. Deus espera de nós um sacrifício a ser feito em cada uma dessas áreas da nossa vida. Na emocional, o que implica a sua personalidade, seu temperamento, sua forma de reagir. A sua vida espiritual e na sua vida física e material. Tá certo? Deus espera um sacrifício a ser feito, quer um sacrifício a ser feito. E esse sacrifício é uma forma disciplinar de nos moldar no formato de Jesus. É a forma que Deus quer nos transformar em pessoas mais parecidas com Jesus. Então, não existe evangelho vivido se não há sacrifícios. Então, não venha dizer que se você está vivendo o evangelho, você não faz sacrifício nenhum em nenhuma dessas 3 áreas. Se você não faz sacrifício em nenhuma dessas 3 áreas para adorar a Deus, você provavelmente precisa rever o seu cristianismo ou aquilo que você chama de conversão. Ainda tem tempo, Jesus não voltou. Amém, igreja? Amém. Não existe adoração se não existem sacrifícios pessoais. E isso implica em dizer que as suas emoções, o seu corpo, a sua mente, o seu espírito, a sua vida material, as suas finanças precisam ser submetidas a quem? A Jesus.
Diga para o seu irmão que está aí do lado: tudo na sua vida precisa ser submetido a Jesus. E isso é adoração. Amém? Adoração é reconhecer e sacrificar em prol de algo ou alguém maior. Observem que os reis magos, eles não foram diante de Deus de mãos vazias. Mas antes, vamos fazer o seguinte, vamos só pensar no sacrifício que eles fizeram do templo. Porque eles saíram das cidades longínquas onde eles estavam para ir para Jerusalém de camelo. A gente não tem paciência de ir de carro. Daqui para Olinda. Daqui para o Derby, que dá quase 2 horas de distância se você sair de casa de 7h30, 8 horas da manhã. Não é não? De Cavaleiro para cá, né, irmão? Quantas horas? Olha aí, ó. O irmão está no caminho dos Reis Magos. Aleluia. Não é? Ele está vendo o valor na estrela que está brilhando, que é Jesus. Amém? Começa pelo sacrifício que eles fizeram de tempo. De se deslocar. De enfrentar perigos. Porque não pense que tinha assalto naquela época, não, viu, gente? Ah, mas não tinha arma, mas tinha muita adaga naquela época. Pedra, pau, tudo que você imaginar, tinha. Tinha feras no meio do deserto. Não é? Além disso, eles não foram essa distância de mãos vazias diante do Senhor. Eita, Sheila, vai começar a falar sobre isso? Vou começar a falar sobre isso. Vou porque o mundo está dizendo que a gente não precisa de nada para adorar a Deus, gente. De nenhum sacrifício. Não precisa sacrificar tempo. Não precisa sacrificar o seu eu. Não precisa sacrificar o seu bolso. Não precisa sacrificar. Precisa. Porque Ele é digno. Ele é merecedor. Observem que os reis magos não foram de mãos vazias. Eles levaram os seus melhores presentes. Ouro, incenso e mirra. E se eles não tivessem os melhores presentes? Eles levariam o que eles tinham para ofertar. Para representar a gratidão e o amor que eles tinham por aquele ser que estava ali na terra. Esses presentes tinham um significado muito profundo. Eu quero que você preste atenção, amém? O ouro representava a realeza de Jesus, porque ele era o rei e ele é o rei e será o para sempre. O incenso representava a divindade de Jesus. Ele é Deus. E a mirra representava o sacrifício que Jesus faria, porque ele é o Salvador. Mas além de todos os presentes físicos, os magos, como eu falei, se sacrificaram de outras maneiras. Como a gente viu aqui, eles viajaram longas distâncias, enfrentaram dificuldades, arriscaram suas vidas ao desafiar Herodes. Porque eles desafiaram um rei sanguinário. Não foi um rei qualquer, foi um rei que mandou arrancar as crianças das mães até 2 anos de idade e matar. Ele era sanguinário, ele era atroz. Esses reis magos, eles desafiaram Herodes. E tudo isso porque eles entenderam que Jesus merecia o melhor que eles tinham para oferecer. Agora eu quero trazer aqui para 2024. Pernambuco, Jaboatão, Candeias, Igreja Batista Candelária. Às vezes a gente não quer sacrificar 2 horas do nosso tempo no domingo, diante da presença de Deus, no meio da congregação, juntos, adorando a esse Deus. Meus irmãos, eu já ouvi gente falar assim para mim: o culto está demorando hoje, né? O culto está demorando, pastor. Não vou poder mais vir, não. Está difícil. Gente, você não veio da Babilônia para Jerusalém. Você não veio nem de cavaleiro, não é? Porque a galera de cavaleiro está aqui, ó. E você veio para se sentar no conforto da casa de Deus, amém, igreja? No ar-condicionado,
Você já teve o privilégio de ir numa igreja que não tem ar-condicionado, gente? Que tem para mais de 100 pessoas junto, tudo amontoado com calor? Tá vendo, né, pastor? Então, a gente vem para cá, ouve a palavra pura, a Bíblia sendo interpretada pela própria Bíblia, sem manipulação, adoração verdadeira, sem nenhum show pirotécnico, porque nós não precisamos disso. É Deus. E a gente ainda tem coragem de dizer que o culto está demorando, eu tenho que ir embora, hein? Vá lá que o relógio está marcando. A verdadeira adoração, meu irmão e minha irmã, sempre envolve sacrifícios. Não podemos adorar a Deus de maneira superficial ou sem custo. Deus quer o nosso melhor e isso significa que a nossa adoração deve ser uma entrega total. Não apenas de nossas palavras, mas de nossos corações, do nosso tempo, das nossas finanças, dos nossos dons e talentos. Agora, existem aqueles que dizem que não concordam com isso que eu estou falando. Tudo bem, não tem problema. Muitas vezes esses são aqueles que se você perguntar se alguma vez, por exemplo, leram a Bíblia toda para entender o que de fato Deus exige, espera e quer de nós, eles nem leram. Às vezes são pessoas que não vão conseguir nem mesmo no dia a dia falar a verdade. São pessoas que estão enfrentando os problemas pessoais, emocionais, de caráter, com muitos problemas. Entendo. A grande pergunta de hoje, para mim e para você, é o que você tem entregue a Deus? É uma adoração verdadeira? O que é que você tem entregue para Deus? É uma adoração verdadeira? Terceiro aspecto dessa história dos 3 reis magos, que a gente aprende sobre a adoração verdadeira, é que a adoração verdadeira nos transforma e nos guia. Você pode dizer isso comigo? A adoração verdadeira nos transforma e nos guia. Após encontrarem Jesus, os magos foram avisados em sonhos para não voltarem para quem? Para Herodes. Eles foram avisados por Deus de alguma forma que eles não poderiam voltar para Herodes. Eles obedeceram o aviso de Deus e voltaram por outro caminho. E aqui está um ponto fundamental sobre a verdadeira adoração. Preste atenção. Ela, a verdadeira adoração, nos transforma e nos guia para um novo caminho. Amém ou não amém? Diga aí para o seu irmão que está do lado. A verdadeira adoração, ela nos transforma e ela nos leva para um novo caminho. Quando nos encontramos, meu irmão, com o Rei dos Reis, não podemos sair da mesma forma que a gente entrou. A adoração verdadeira transforma a nossa vida. Ela nos faz abandonar os caminhos antigos e seguir com novas direções, segundo a vontade de Deus. Será que a sua adoração, a adoração que você tem vivido durante todos esses anos de cristão, tem transformado o seu caráter e tem mudado o seu caminho? Quando você sai da presença de Deus, você sente que algo mudou, meu irmão? Quando você volta para casa, sai da adoração, quando você está no seu momento em casa, da sua adoração com Deus, será que você, saindo daquilo ali, você volta para os mesmos hábitos e para os mesmos caminhos? A adoração verdadeira te coloca mais perto de Jesus. A adoração verdadeira te faz desejar a pureza de Jesus. Amém ou não amém? Está prestando atenção? Quem está comigo diz amém. A adoração verdadeira te faz querer estar mais perto de Jesus. A adoração verdadeira te faz querer a pureza de Jesus. A adoração verdadeira te faz querer mais, ansiar por mais de Deus. A adoração verdadeira coloca Deus como prioridade na tua vida. 2 Coríntios 3,18 diz assim: assim como todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com uma glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Você está aí questionando durante o seu dia a dia, dizendo assim: poxa, esse problema em mim não muda. Eu não consigo mudar. Eu estou parecendo Gabriela. Repito, faço a mesma coisa todos
os dias, por que será? Talvez a resposta seja, você não esteja adorando como você deveria. Porque quando você tem um relacionamento de adoração verdadeira com Deus, você está face a face com... É o que Paulo está dizendo aqui. E nesses dias, face a face com Deus, na rotina de face a face com Deus, em todos os dias, buscar face a face Deus, a sua natureza vai mudando. E você vai, como Paulo está dizendo, vai mudando, se transformando de glória em glória. Você vai absorvendo mais de Jesus. Você vai querendo ser igual a Ele. Você vai querendo deixar esses hábitos imundos que você vivia, essas palavras que você falava, esses pensamentos, essas brincadeiras, sabe? Esses atos, as mentiras, seja lá o que for que te prende. Se você estava perguntando como é que muda, adore mais, irmão. Adore mais. Como é que eu faço? Eu não estou com força, adore mais. Agora, o que é que muitos têm feito? Eu estou fraco. Olha o que o diabo faz, viu? Eu não consigo mudar, que coisa, eu estou aborrecido. Vou para a igreja e no mundo também. Às vezes, o único momento de adoração que tem é aqui dentro. E dentro de casa, nenhum. No caminho, nenhum. No carro, nenhum. No trabalho, nenhum. Na família, nenhum. Nos meus amigos, nenhum. E quer mudar. Como é que pode? Não dá. Se você quer mudar, você tem que fazer algo fazer parte da sua rotina, do seu hábito diário, para que você possa mudar. Não é verdade? Sim ou não? Então, talvez aí você esteja perguntando, porque eu não estou conseguindo mudar, porque eu não estou conseguindo mudar, porque você está adorando pouco. Olha aí para o seu irmão e diga, adore mais. Adore mais? Ué. Hoje, assim como os magos, nós somos convidados a adorar mais Jesus. Com todo o nosso ser. Os três reis magos nos deixaram um exemplo poderoso de como deve ser a nossa adoração. Deve ser um reconhecimento, um sacrifício e uma transformação. Você pode dizer comigo? Um reconhecimento, um sacrifício e uma transformação. Deus está chamando você hoje para uma adoração mais profunda. Deus está querendo você hoje entender, para você entender que a resposta para esse dilema aí que você está vivendo é você adorar mais. E a sua resposta para Deus hoje vai ser qual? Deus está te chamando a sacrificar o que for necessário para estar na presença de Deus. Deus está te chamando a não se importar com as dificuldades do caminho. Deus está te chamando para estar focado nele. A grande pergunta é, você está disposto a responder a Deus hoje? Você está disposto a adorar ao Senhor dessa forma, a partir de hoje? Assim como os magos enfrentaram longas jornadas, que sacrificaram seu tempo, seus recursos e até mesmo a sua vida para adorar o rei, hoje nós somos chamados para fazer a mesma coisa. A adoração não é apenas um ato de palavras ou de canções. A adoração é uma entrega total. Deus merece o melhor de você, porque Ele lhe deu o melhor. Ele deu Ele mesmo para você. Através de Jesus. A sua adoração a Deus precisa mudar. Precisa entrar num nível de intimidade, num nível de intensidade mais profundo. E a sua resposta hoje vai ser qual? Você vai continuar adorando do mesmo jeito? Ou você vai pegar o exemplo desses três reis que nem eram cristãos? E que adoraram a Deus como eles deveriam.